Meu nome é Thiago. Queria agradecer a todo mundo pela participação aqui nessa sessão com a gente. Fico muito feliz com o volume de pessoas que se inscreveu e se juntou a gente aqui nessa tarde. Hoje a sessão é para a gente falar de uma das soluções, um dos produtos e serviços que a gente entrega aqui na Icon, que é o NDC, classificação de dados sensíveis, que a solução consegue entregar. Mas convido todos a conhecer um pouquinho mais do nosso portfólio. A Icon é uma empresa de mais de 8 anos no mercado, focada em soluções de segurança, de cybersecurity. A gente tem soluções para segurança em nuvem, para endpoint, tem soluções bem de vanguarda, como Deep Learning para proteção contra vulnerabilidades, tem o WAF de Next Gen, tem Bot Management e uma série de outras soluções e serviços em cima para facilitar bastante a vida de vocês, né, nesse mundo complicado de segurança e proteção de dados, inclusive com LGPD vindo aí em breve. Para aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais desse nosso trabalho, convido a mandar um e-mail para a gente em comercial@icon.com.br, se inscrever no nosso site, na newsletter que a gente manda com frequência e acompanhar nossos posts nas redes sociais, especialmente o LinkedIn, onde a gente compartilha uma série de documentos e materiais bem interessantes sobre esse mundo de segurança. O nosso trabalho é tentar facilitar a vida desse mercado, desse mundo todo de TI, em que cada vez mais proteção, segurança são pontos difíceis de se atingir. A gente está aqui para ajudar nisso. Eu passo a palavra para o Alexandre, que a gente tenha uma ótima sessão. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Valeu. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Me chamo Alexandre, trabalho aqui na Icon, na parte de tecnologia, fornecendo aí as soluções para os nossos clientes, prestando suporte, ajudando. Então, se tiver alguém aí que é cliente da Icon, não fique bravo comigo. E a ideia hoje é mostrar um pouquinho para vocês da nossa ferramenta de classificação de dados e como ela pode ajudar ali com algumas questões da LGPD, principalmente ali no aspecto de dados sensíveis, tá? Fiquem à vontade, se tiverem dúvidas, podem colocar ali no Q&A para a nossa equipe e já respondendo para vocês, já ir ajudando. E a ideia aqui é que vocês consigam aprender um pouquinho mais sobre essa opção de classificação de dados que a gente tem hoje disponível na Icon, tá? Legal. Bom, então a gente preparou um pequeno slide aqui para vocês, com algumas coisas da nossa agenda que a gente vai falar hoje durante este webinar. Então, a primeira coisa ali, né, que ele está perguntando é o que é o Network Data Classification e o que que ele faz de fato. Então, eu costumo dizer que é uma plataforma, na verdade, né, não só uma solução, já que dentro dela eu posso me conectar com vários ambientes diferentes, e a ideia é a gente conseguir classificar dados, tanto dados estruturados quanto dados não estruturados. Então, o Network Data Classification é uma ferramenta que te ajuda a fazer toda a parte de classificação de dados. E quando eu falo dados estruturados e não estruturados, é porque você pode ter dados ali desde banco de dados, né, como estruturado, e não estruturado como um servidor de arquivos, até mesmo um servidor Samba, né, compartilhamento de arquivos via Linux, se for o caso, ok? Então, como é que funciona e o que é essa solução? Então, vou mudar aqui a telinha para vocês. Essa aqui é a carinha já do software, né? A primeira interface aqui para mim. Legal. E aqui eu já tenho alguns data sources que foram adicionados. Esses são alguns exemplos que a gente tem. Eu deixei a maioria aqui já conectado, já configurado. Inclusive tem um sample aqui que a gente vai utilizar hoje. E se eu quiser adicionar novos itens aqui, ou novos ambientes, é só eu clicar no botãozinho aqui, adicionar. Então, quando eu digo que é uma plataforma, é justamente por isso. Eu não vou classificar dados apenas de um objeto específico ou de um ambiente específico. A ideia é poder ser um classificador de dados de modo amplo, para que você possa colocar todos os seus sistemas, ou pelo menos a maioria dos seus sistemas aqui dentro, e ter um único ponto ali de controle, um único ponto para você se preocupar, né? Imagina, você tem um sistema para classificar o file server, outro para classificar o SQL, outro para classificar o Exchange, isso acaba demandando muito tempo das equipes, né? Então, a nossa ideia é ter tudo num lugar só. Eu tenho mais alguns licenciamentos que não estão aparecendo aqui, então eu consigo, além desses caras, tem mais alguns, depois o pessoal da nossa equipe pode até mandar para vocês, mas aqui eu tenho aquele arroz com feijão, vamos colocar assim. Eu tenho um SharePoint, que pode ser um SharePoint online ou on-premise, eu tenho servidor de arquivos, que pode ser um file share do Windows ou um file share do Samba, por exemplo. Eu posso colocar um único arquivo se eu quiser.
posso colocar o Exchange ou apenas um mailbox do Exchange e posso colocar banco de dados. Aí é que ele até fala, né? Que é o Microsoft SQL Server, Oracle, Postgre, MySQL Database. Ok? Então, posso colocar esses carinhas aqui. Basicamente, é bem simples. Eu vou escolher um cara aqui, vou escolher o mais simples de todos, que é o de arquivos, né? E ele me pede aqui o caminho de uma pasta. Então, vem aqui e coloco o caminho da pasta que eu quero. Barra, barra, nome do servidor, aquela pasta onde tem os dados que serão classificados. Ok? Se eu quiser, eu posso pedir para ele mostrar aqui as opções avançadas e assim ele vai me dar aqui as opções de colocar um nome de usuário, uma senha, para poder fazer a leitura dessa pasta compartilhada aqui, ok? E aí, basicamente é isso. Eu não preciso instalar um agente, não preciso fazer uma configuração muito profunda dentro do meu ambiente para fazer isso funcionar. Eu só preciso, de fato, apontar aqui e ter certeza que o usuário que eu estou colocando aqui é um usuário que tem capacidade para ler essas pastas, né, e ter acesso aos arquivos, ok? Legal. Bom, vamos voltar aqui para a nossa apresentaçãozinha, só para a gente poder não perder aqui a nossa agenda. E aí, como é que funciona, então, a parte de descoberta e classificação de dados e como utilizar uma taxonomia? Então, é bem simples a forma como ele funciona. Isso ajuda bastante a gente a entender. Então, depois que eu adicionei aqui o meu data source, eu vou ver ele aqui do meu lado, eu vou começar a fazer um discover, vou começar a construir um index para ele e vou dizer aqui quantos documentos e arquivos ele tem e o tamanho que isso representa, ok? E aí ele vai mostrar para a gente como eu faço para classificar os dados que estão aqui dentro. Então, por enquanto, aqui são só pastas, né? Se eu clicar aqui em File Server, ele me mostra ali o nome das pastas. E se eu clicar aqui no caso da SQL, ele me mostra ali as tabelas que eu coloquei do meu SQL para serem classificadas, ok? Como é que ele vai classificar esse conteúdo? Como é que ele entende esse conteúdo? E para que serve uma taxonomia? Que é uma coisa que a gente vai utilizar bastante. Bom, basicamente, existem 3 serviços no Natrix Data Classification, que são bem importantes para fazer todo esse trabalho para a gente. O primeiro deles aqui é um coletor, o segundo é um indexador e o terceiro um classificador. O coletor ele é responsável por falar com aquela infraestrutura, com aquele data source, seja o SQL, seja o file server ou Exchange, por exemplo, e coletar o máximo de informações, como os tipos de arquivo, o tamanho do arquivo, a última vez que ele foi modificado, algumas informações ali daquele arquivo para construir uma indexação. Essa indexação é mais ou menos para a gente entender quando que um arquivo for modificado, o que vai acontecer com ele, a última modificação que ele teve, alguns metadados ali deles que serão coletados. A ideia desse indexador é criar, é como se fosse o Google indexando as páginas da internet, porém aqui a gente está indexando todo o conteúdo do seu servidor de arquivos ou todas as tabelas do seu file server, ok? Legal. Bom, como é que funciona então depois que ele faz essa indexação? Ele vai começar a classificar. E como é que funciona essa classificação? Como é que ele sabe o que é um arquivo sensível? Como é que ele identifica os tipos de arquivos que podem ser sensíveis ou não dentro da minha corporação, dentro da minha infraestrutura? Ele vai fazer isso através de uma coisa chamada taxonomia. A taxonomia nada mais é do que uma regra, vamos colocar assim, que o core aqui da solução vai utilizar para encontrar esses dados para você. Essa regra, ela pode ser tanto uma regra de texto puro, simples, como uma regra avançada utilizando uma regex, que seria uma expressão regular. O pessoal que mexe mais com a área de programação já sabe mais ou menos do que eu estou falando, mas não é coisa de outro mundo, porque até eu consegui fazer, então vocês também conseguem. Legal. Como é que funciona, então, essa questão da taxonomia? Eu adicionei meu data source, ele criou um index para mim, ele começou a coletar as informações e agora ele vai classificar utilizando uma taxonomia. Como é que funciona essa taxonomia? Aqui a solução ela já vem com várias taxonomias diferentes, como CCPA, que é a da Califórnia, de privacidade da Califórnia, File Size e File Type, que é para você poder ver os tipos de arquivos que existem dentro da sua rede, então, e o tamanho desses arquivos, né? Então, não é só classificar dados se são sensíveis ou não, você pode explorar mais o campo ali da classificação para abranger áreas de negócios, por exemplo, que você pode ter, ou outras necessidades que você venha a ter e precisa encontrar esse tipo de documento dentro da sua corporação, dentro do seu ambiente. E aí ele vem com vários aqui. O único que ele não vem aqui nessa lista é esse bichinho aqui chamado LGPD. Esse aqui foi criado pela nossa equipe, mas ele está aqui como exemplo, né, na verdade, só para a gente poder mostrar para vocês como é que funciona. E eu criei 3 chavinhas aqui dentro da minha LGPD. O pessoa genérico, pessoa identificação e pessoa restrito, ok? Legal. Se eu clicar aqui em pessoa identificação, ele já me fala aqui que eu tenho 4 CPFs e 3 RGs, em algum lugar aqui classificado. Se eu clicar no meu CPF, ele me mostra as taxonomias, ou seja, as regras que eu criei para poder classificar um CPF.
No meu caso, eu fiz de forma bem simples. Eu coloquei CPF com letras minúsculas, um CPF com letras maiúsculas e disse para ele que isso é um case sensitive, ou seja, ele vai levar em consideração se está em maiúsculo ou não, do jeitinho que eu escrevi aqui. E eu coloquei aqui um hierárquico, né, que a gente chama, mas que na verdade é uma regex. O que é essa regex? É o formato com o qual a gente geralmente escreve o CPF. É, mais ou menos para dizer para o computador o seguinte, olha, você vai procurar por 11 dígitos. Porém, esses 11 dígitos, ele precisa ser 3 dígitos, pontinho, mais 3 dígitos, pontinho, mais 3 dígitos, traço, 2 dígitos. É a forma mais simples e mais fácil de criar uma expressão regular, né, uma regex, para encontrar um CPF. Por quê? 90%, 95% de todos os documentos em que um CPF estiver escrito, ele vai estar escrito dessa forma. Ah, mas é só dessa forma? Não. Por isso que você pode criar quantas regras você quiser para facilitar. Ah, Alexandre, então em vez de procurar ali o CPF ou o RG usando uma regex, eu poderia procurar um número de contrato? Poderia. Eu poderia procurar outros tipos de documento, por exemplo, documentos internos ali de uso restrito dentro da empresa, que tem ali uma marca naquele documento. Todo documento aqui que a gente usa tem uso interno, a gente geralmente escreve uso interno já, a gente já tem essa preocupação, porque já segue aqui uma DLP ou algo parecido. Eu posso também procurar esses documentos? Pode. Eu posso procurar qualquer coisa dentro do documento. De fato, o Data Classification, ele lê o documento e extrai essas informações. Então, o que vai ser classificado é exatamente o conteúdo. E é isso que torna a ferramenta tão interessante, tão legal. Já que você pode criar taxonomias da forma como você quiser, para o que você quiser, fica muito mais fácil você fazer isso, né? E fica muito mais interessante também você conseguir fazer isso. Então, aqui ele está mostrando a minha regrinha, né? Deixa eu clicar aqui nos meus clues, que são as minhas regras. Eu tenho 3 regras para achar um CPF. E se eu clicar aqui em Browser, ele vai me mostrar alguns CPFs que ele já encontrou nos meus documentos. Então, tem aqui um cadastro completo.xlsx, que é um documento do Excel. E nesse cadastro completo, ele achou aqui um número de CPF. Não se preocupa que todos esses dados aqui são falsos, vamos colocar assim, né? A gente criou esses dados aqui, então não tem dado de ninguém aparecendo no nosso webinar. É tudo fictício. Ele achou uma foto, por exemplo, né, com rg.jpg e classificou também aqui, ok? Dizendo que aparece um CPF dentro desse RG. E tem aqui alguns arquivos que são PDF. Então, ele consegue fazer tanto em arquivo de imagem quanto em arquivo de texto. Sim, ele consegue fazer os dois. Ele consegue fazer tanto em arquivo de imagem quanto em arquivo de texto, ok? Por arquivo de imagem, né, um PDF, arquivo de imagem, um PNG ou um JPG são arquivos de imagem, e nesse caso a gente utiliza a tecnologia de OCR, tá? Então, através da tecnologia de OCR, a gente faz a leitura desses arquivos. Inclusive, eu posso digitar aqui alguma coisa, então eu poderia digitar um CPF aqui, depois clicar em Filter, ou vir aqui no meu search e clicar, digitar aqui algum CPF, algum nome, por exemplo, e depois dar um search para ele procurar para mim. Poderia fazer isso. Então, aqui eu já consigo também buscar alguns dados que já foram classificados. Em browser, basicamente, eu vou ver todos os dados que já foram classificados e, se eu quiser, eu posso exportar essa informação para CSV. Legal. Como é que funciona? Então, ele vai lá, pega o documento, extrai um texto do documento e onde ele acha ali um match entre a taxonomia que você criou e o texto, ele classifica o documento para a gente. Inclusive, esse 67%, 55% seria a pontuação do arquivo. Então, a gente dá uma pontuação para o arquivo de acordo com a taxonomia. Quanto mais alta essa pontuação, mais, vamos dizer, mais assertivo é a ferramenta, ou maior é a certeza que ele tem de que aquele dado é, de fato, um CPF, por exemplo, e a gente pode acompanhar isso já direto aqui na minha telinha, ok? Aqui eu estou mostrando um filtro, né? Então, eu filtrei aqui pelo alfa dados confidencial. Se eu mudar aqui, ó, deixar sem filtro, você vê que o número aqui sobe bastante, né? Então, tem 250, 139. E se eu filtrar aqui, por exemplo, pelo SQL, ó, se eu pegar aqui meu SQL, às vezes o cliente pergunta, legal, mas o SQL também vai fazer? Também vai fazer, ó. Cliquei lá, deixa eu dar um filtro aqui, ó lá. Então, ele pegou dentro da tabela, tem um banco de dados chamado OADS, tem uma tabela chamada consultório, aliás, um banco de dados chamado consultório, numa instância chamada ADES e uma tabela chamada paciente. Na tabela paciente, ele achou este CPF. Bom, vamos lá, deixa a gente voltar ali para a nossa agenda, só para a gente não perder aqui.
Legal, dados estruturados e não estruturados, então eu já comentei, né, para vocês, dados estruturados e não estruturados, a gente consegue fazer os dois na mesma ferramenta, no caso, o Data Classification, porque eu posso colocar desde um banco de dados até colocar, por exemplo, um servidor de arquivos, né, então pode ter uma estrutura, um banco de dados, ou pode ser sem estrutura, só simplesmente file server. E aí a gente entra agora nos dois últimos assuntos aqui da nossa agenda, que vai tomar bastante tempo da nossa apresentação, que é o Data Remediation e o DSAR, né, que é o Data Subject Access Request. Desculpa o meu inglês, né, ele tá meio enferrujado, espero que meu chefe não esteja vendo isso. Mas esse aqui seria uma das normas que você precisa atingir ali com a LGPD, é permitir você fazer acesso a esses dados que foram classificados ou fazer uma requisição para esses dados classificados para encontrar uma determinada pessoa ou um determinado dado, né? Então, isso também está incluso no nosso Data Classification, ok? Legal. Deixa, então, eu mudar aqui para a gente de novo. Estou aqui, já classifiquei os meus dados. Legal. Então, Alexandre, ele vai só fazer isso de classificar os dados para mim, dizer onde estão, e acabou o assunto? É só isso que ele vai fazer ou tem algo mais? Tem mais 3 coisinhas que ele faz que são bem interessantes. Uma dessas é o Data Remediation Workflows. E antes de mostrar isso para vocês, eu só vou mostrar aqui algumas outras coisas que a gente tem dentro da ferramenta. Na parte de reports, por exemplo, eu consigo ter reports sobre o conteúdo que foi classificado. Então, eu posso pedir aqui para ele mostrar, eu quero ver todo o conteúdo da LGPD desde que tenha sido classificado. Então, eu vou clicar aqui no Generate, ele gera para mim. Então, em pessoa genérico, por exemplo, eu tenho 2.109 arquivos dentro dessa pastinha administrativo. Em tecnologia, eu tenho 1.683. Não deveria, né? Dados pessoais dentro da pasta de tecnologia. Alguma coisa está estranha aí. No meu SharePoint ele fala que eu tenho 434 e assim sucessivamente, ok? Então, é só para ter um mapa aqui dos nossos documentos. Eu posso ver aqui os documentos que foram recentemente tagados, né, ou receberam uma marcação, então isso também vale para os documentos que foram classificados recentemente, ele vai mostrar aqui para a gente. E tem mais alguns outros relatórios aqui que é mais coisas do sistema, né? A gente não vai chegar a usar tanto aqui, nem falar muito aqui, porque senão a gente toma muito tempo do nosso webinar. Vamos para a parte que importa, que é a parte do nosso workflow. Legal. Então, só para recapitular, a gente inseriu aqui um data source, que seja um file server, um banco de dados, um SharePoint. Ele vai começar a falar com esse cara e vai classificar de acordo com as minhas taxonomias. A ferramenta já vem com várias taxonomias ali que são padrão de mercado, PCI, PHI, como, por exemplo, GPGR. GPGR também está incluso aqui, já tem. E você pode criar suas próprias taxonomias. Legal. Aí eu tenho uma coisa chamada workflows. O que é esse workflows? E como é que ele funciona? Então, a melhor forma de mostrar é fazendo, né? Eu vou fazer como se eu fosse adicionar um novo workflow aqui, né? Eu já tenho alguns aqui adicionados, mas eu vou mostrar como se eu estivesse fazendo um do zero, para vocês poderem entender. Então, Workflow Remediation é uma ação que você pode fazer depois que aquele dado foi classificado. Então, legal, ele está classificando os meus CPFs, os meus RGs, está procurando um monte de dados aqui dentro, mas eu quero fazer algo a mais com esses dados, né? Eu preciso, na verdade, tomar conta desses dados. Então, o que eu posso fazer? Isso vai mudar um pouco de acordo com a plataforma que está sendo classificada. Então, para o SQL eu vou ter um tipo de coisa que eu posso fazer, para o file server eu vou ter outro tipo de coisa que eu posso fazer, e assim sucessivamente. Aqui ele até comenta um pouquinho, né? Por exemplo, no caso do SharePoint, eu posso atualizar um campo do SharePoint, colocar um valor novo lá dentro. No caso do servidor de arquivos, eu posso fazer uma migração. Em todos eles, eu posso mandar uma notificação. Então, teve um novo CPF cadastrado lá dentro da tabela do banco de dados, e ele vai mandar um e-mail dizendo que esse dado foi classificado. Exatamente. Ok? Então, vai variar um pouquinho aqui. Eu vou clicar no Launch Wizard, para a gente poder utilizar. E aqui a primeira pergunta que ele faz é, legal, que tipo de dado você quer incluir nessa sua workflow, nesse seu remediation? Então, eu vou dizer para ele que são servidores de arquivos, né? Então, vou colocar files. Aí ele pergunta qual data source eu quero. Então, eu posso selecionar de todos que eu adicionei lá na frente, o que eu quiser aqui, inclusive os grupos que eu criar. Então, eu posso pegar o confidencial, posso pegar o essencial, posso pegar o comercial, por exemplo. E significa que este trabalho de workflow vai ser feito para este carinha aqui, ok? Legal. Vou clicar aqui no Next. Aí ele tem aqui algumas opções, né? Então, eu disse para ele que é um servidor de arquivos, ele me dá as opções agora do que eu posso fazer com os servidores de arquivo. Eu posso mandar um e-mail de alerta toda vez que o dado for classificado. Eu posso migrar o documento, ou
posso tanto copiar quanto migrar, eu tenho as duas opções, e eu posso fazer um update de permissões. Então, significa que eu posso classificar o CPF, o RG, os meus documentos que são sigilosos, os de uso interno, e posso mudar eles de lugar e posso mudar a permissão deles? Exatamente. Então, o Data Remediation é exatamente você poder meio que se prevenir desses dados que foram classificados como sendo uma coisa importante para você, ou que tem dados pessoais, por exemplo, e aí você poder, de alguma forma, proteger esse dado. Seja colocando ele numa pasta mais segura ou no lugar correto que ele deveria estar, ou até mesmo atualizando a permissão. No meu caso, o que eu vou fazer? Eu vou escolher como se eu fosse migrar o documento. Então, eu vou colocar aqui migrar documento, aí ele pergunta qual o destino para onde eu quero migrar. Como é um servidor de arquivos, eu só posso colocar em outro servidor de arquivos. Seleciono aqui File System, e aí ele pergunta aqui para qual lugar eu quero colocar. Obviamente que eu já configurei esses lugares aqui lá no começo, né, antes da gente entrar no webinar, isso aqui é como se fosse um teste nosso, então eu já criei esses mapeamentos aqui para ele, né? Então, ele está me perguntando em qual dos mapeamentos eu quero colocar. Então, vamos dizer que eu quero pegar todos os dados pessoais, por exemplo, que está lá no comercial, e quero jogar aqui em dados pessoais, certo? Legal. Vou clicar no Next. Aí ele pergunta, você quer replicar a mesma estrutura de arquivos? Ou seja, todas as pastas e subpastas que tem lá dentro? Sim ou não? Aí depende de cada um. Geralmente não, porque eu quero só os arquivos mesmo, não quero a estrutura. Aí ele pergunta aqui uma coisa importante, você quer copiar ou mover o documento? Se eu colocar mover, as opções aqui embaixo mudam. Se eu colocar copiar, as opções ficam um pouquinho diferentes. Qual que é a diferença? Copiar significa que o arquivo vai existir duas vezes. No local original, ou seja, na pasta comercial, e 2, na pasta dados pessoais, que é para onde eu estou movendo esse arquivo, ok? Se eu colocar apenas um mover, significa que ele vai remover o original e deixar uma cópia lá em comercial, ok? Então, ele faz uma cópia do documento e apaga o original. Aqui, ele vai apenas copiar. Se você marcar como copiar, eu tenho algumas opções, que é, eu posso aplicar aqui marcar apenas como leitura, né? Então posso já mudar aqui o arquivo para deixar ele só como leitura nesse destino, e posso aqui ter uma opção, né? Se o documento já existir, ou seja, o documento ele foi criado mais de uma vez ou ele foi classificado mais de uma vez, eu tenho a opção de trocar esse documento, ou seja, de substituir o documento, ou posso apenas colocar um contador ou colocar aqui uma data da migração. Geralmente a gente costuma colocar a data da migração, porque pode ser que tenha uma diferença de um documento para o outro, então a gente quer ver ali todas as datinhas bonitinhas dos documentos que foram movidos ou copiados. E aí entra uma coisa importante. Você quer fazer o redact desse documento? O que seria esse redact? Dentro do Data Classification, eu posso criar planos de redaction, que é uma forma de mascarar os dados. Quando eu crio um plano de redaction, eu digo para ele o seguinte, ó, quando você classificar um CPF, ele vai encontrar um númerozinho lá. Por exemplo, o númerozinho 388, 162, 655-20, por exemplo. Esse é um CPF que ele encontrou. Quando ele encontrar esse CPF, eu posso pedir para ele fazer o redact desse CPF. Ou seja, ele vai esconder o CPF para mim e vai escrever uma frase escrito dados sigilosos, por exemplo, ou eu posso simplesmente mascarar. Eu vou pegar os 4 primeiros dígitos desse documento e os 4 últimos dígitos, por exemplo, e vou colocar um X. Né? Então, para que serve isso? Porque, às vezes, a pessoa ela precisa ter acesso ao documento, mas ela não precisa saber qual é o CPF da pessoa, qual é o cartão de crédito da pessoa, e assim sucessivamente. Então, eu posso proteger a informação dentro do documento. Obviamente que isso eu só consigo aplicar para documentos que são editáveis, né? Como TXT, documentos do Word, do Office em geral, né? Mas eu não consigo aplicar isso em PDF, por exemplo. Por quê? Porque o PDF é um arquivo de imagem e aí eu precisaria de uma solução de imagem para editar esse arquivo. A gente consegue editar tudo aquilo que é editável, né? Documento de texto ou do Office ali, colocando um xizinho ou sobrescrevendo aquela informação que é sigilosa. Ok? Então, eu vou dizer para ele aqui que, neste caso, eu não quero aplicar. Eu tenho alguns ali que eu já criei, né? Eu tenho um para LGPD e um para PII, mas eu não vou pedir para ele fazer isso agora. Eu vou deixar como não, por exemplo. E aí eu vou dar um Next. Feito isso, ele pergunta se eu quero adicionar alguma ação depois que esse dado for feita a remediação, né? Vamos colocar assim, ou depois que essa ação foi executada. Se eu colocar no sim, ele me permite mandar um e-mail. Então, toda vez que ele executar o workflow, ele te manda um e-mail avisando que aquilo foi feito. Ou posso simplesmente colocar no não, né? Aí vai a critério de cada um.
Vou clicar no Next. E aí ele pergunta, agora é a parte importante. Com qual tipo de dado você quer fazer isso? Eu posso colocar qualquer documento, aí ele vai fazer para todos os documentos, né? Então não é uma coisa muito legal. Posso fazer para qualquer dado que foi classificado, o que também vai ser uma coisa muito grande, ou posso especificar qual é a classificação. Então vamos supor que eu estivesse fazendo isso para LGPD. Eu posso vir aqui do meu lado e escolher aqui a LGPD, a nossa taxonomiazinha lá. Inclusive, posso escolher qual dessas taxonomias aqui, dessas regras da minha taxonomia de LGPD eu posso colocar, eu posso incluir todas. Então, eu vou incluir todas. Se ele achar um nome, se ele achar um nome de doença, a religião da pessoa, ou o CPF, ou o RG dela, não importa. Eu quero pegar todos esses dados, então eu vou dar OK, vou deixar como todos os dados. Pronto. Feito isso, o que vai acontecer? Eu vou clicar aqui no cancelar, porque eu já tenho um desse criado como exemplo para vocês. O que vai acontecer é o seguinte, ó, a gente tem duas pastinhas aqui. Uma chamada classificação de dados e a outra chamada confidencial, ok? Essa daqui de classificação de dados é todos os dados que eu jogar aqui dentro e for dado pessoal, ele vai mover para dados pessoais, ok? Se for um dado de cartão de crédito, ele vai mover para dentro de PCI, ok? E se for um documento que eu pedi para ele fazer um redaction, ele vai jogar aqui dentro do meu redaction. Observe que tem o mesmo documento várias vezes, né? Porque ele já leu mais de uma vez, ok? Então, aqui tem a datinha lá, lembra, né? Podia aplicar um número de contagem, poderia substituir, mas eu pedi para ele aplicar aqui a data da última classificação. Então, este documento diagnóstico médico, por exemplo, que tem uma doença ali dentro, ele está copiando. Então, o original permanece no lugar e ele coloca uma cópia aqui no meu confidencial, ok? Já os dados da LGPD e do cartão de crédito, ele está movendo. Então, se eu jogar algum dado pessoal aqui dentro, ele vai mover para dados pessoais. Se eu jogar algum dado de cartão de crédito, ele vai mover ali para cartão de crédito. Eu posso até copiar esse cara aqui, ó, jogar ele aqui dentro, por exemplo. Então, acabei de criar um arquivo novo, só para a gente não ter que esperar, né? Ele levaria alguns minutos para fazer isso. Eu vou lá, vou pedir para ele ir lá no meu data source, e eu posso pedir para ele reclassificar, reindexar, pausar ou até resumir, né, se estiver pausado, essa minha pastinha. Então, eu vou pedir para ele recolectar, reindexar, aliás. O que ele vai fazer? Ele vai verificar se teve arquivos novos, se teve taxonomias que foram alteradas e vai refazer todo o processo de classificação de dados lá dentro de novo. Inclusive, se eu clicar aqui nesse gráfico, eu consigo ver isso funcionando, ó, tá vendo? Ele tem um documento que já foi classificado e ele tem um documento aqui que está na espera dessa classificação. Então, se eu ficar dando refresh aqui, daqui a pouco ele muda para documento classificado, por exemplo, e isso vai acontecendo. Então, toda vez que eu mudar uma taxonomia ou que eu fizer alguma alteração muito grande no meu servidor de arquivos ou no SQL ou, né, não, na estrutura que eu estou classificando dados, eu tenho essa opção de sempre poder reclassificar aquele data source, tá? Isso para facilitar e você não ter que ficar esperando. Legal. Ele está falando lá que tem 2 documentos, deixa ele fazer para a gente. Enquanto ele está fazendo isso, eu vou clicar aqui e mostrar para vocês o nosso DSAR, que é o Data Subject Access Request. Legal. Como é que funciona esse cara? Então, eu posso pedir, né, eu posso, inclusive, compartilhar esse link aqui, se eu quiser, que é o link da minha solução, né? Ela tem essa interface de administração, que é uma interface web, mas ela está instalada num servidor, utiliza banco de dados SQL para funcionar, e esse servidor tem que ser a partir do Windows 2012 ou superior, ok? Legal. Então, eu posso vir aqui e fazer um data request. Eu vou clicar aqui no botão adicionar e posso colocar um Case ID. Case ID seria ali a forma como você trata dentro da sua empresa esses requerimentos de acesso à informação. No nosso caso, estou colocando todos como requerimento, por exemplo, vou colocar aqui como requerimento 10, aliás, 10, né? Eu coloquei 20, 10 de 2020. Meu last name, então vou colocar aqui Conceição, que é o meu nome. Meu primeiro nome é Alexandre. É o Alexandre que está solicitando esses dados. Ok? Legal. Eu posso colocar aqui meu endereço de e-mail e aqui na referência. Aqui é que está o segredo. Eu quero procurar por alguém. Eu quero procurar por alguma coisa. Vamos supor que eu esteja procurando um CPF. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente digitar o CPF que eu quero buscar. Eu vou colocar 380.162.652-99, por exemplo, né? Nem sei se isso é um CPF mesmo, mas vou clicar aqui no incluir. Além do CPF, eu tenho também o RG dessa pessoa. Então, eu vou colocar aqui 44.9
354, aliás, ponto não, né? Acho que é tracinho, sei lá, 04, né? Isso aqui é o RG da pessoa. Vou colocar que o nome dela aqui é Márcio Alves, por exemplo. Ok? Opa. Márcio Alves. E vou adicionar. O que que ele vai entender? O que que ele vai fazer a partir de agora? Ele vai buscar em toda a informação que já foi classificada esses dados, ok? E ele vai procurar em conjunto. Como eu passei mais de uma referência, ele vai procurar este conjunto de dados para mim. Então, o documento que tiver esses 3 dados, ele vai dizer que encontrou o Márcio Alves para mim. Eu posso pedir para ele habilitar uma data, e nessa data eu posso colocar desde um range, ou seja, ele vai procurar só naquela data específica, ou posso colocar um science. E aí ele vai pesquisar desde aquela data, né? Se eu não colocar nada, ele vai pesquisar em tudo. Pronto, eu clico no Submit e ele vai começar a processar isso para a gente. Aqui ele está marcado para processar a cada 2 horas, né? Então, de 2 em 2 horas ele vai processar para a gente. E aqui embaixo tem alguns requerimentos que a gente fez de teste. Então, se eu clicar aqui no View, ele mostra ali os dados que eu estava procurando. E nos resultados ele mostra onde ele encontrou os dados dessa pessoa. Então, aqui eu procurei, por exemplo, pelo Davi Oliver Henrico Teixeira. Ele fala que esse cara, ele tem aqui em vários documentos, inclusive no RG. Será mesmo? Vamos abrir aqui nosso RG, classificação de dados, está aqui do lado. Vamos lá para o nosso, olha lá, inclusive, né, o nosso PCI já moveu, ó, tá vendo? A gente tinha acabado de criar, joguei aqui dentro o dado e ele já moveu para a pastinha aqui correspondente ao PCI, né? Legal, então tá tudo funcionando como deveria. Vou clicar aqui em dados e ele fala que esse RG é o RG do Henrico. Vamos ver? Espero que não apareça nem o nude. Brincadeira. Olha lá, uma foto do Nikola Tesla, aqui é o RG dele, certo? E o nome Davi Oliver Henrico Teixeira. Então, né, nosso DSAR funcionou certinho como deveria, ok? Bom, dito isso, né, existem muitas possibilidades do que a gente pode fazer com o Data Classification. Como eu disse para vocês, ele não se limita a buscar apenas dados pessoais, mas ele pode buscar qualquer tipo de informação, porque ele de fato vai ler o documento. Tem alguns detalhes que a gente não vai passar aqui para vocês, porque senão esse webinar acaba ficando muito longo, né? E a gente gosta de fazer coisas um pouco mais voltadas ali para um determinado assunto e que possa ser mais eficiente. Tanto para vocês que estão assistindo, né, para não ficar uma coisa muito cansativa, e que possa, né, claro, elucidar alguns fatos e ajudar vocês aí no dia a dia do trabalho de vocês quando vocês tiverem necessidade de classificar dados, ok? Bom, é isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos ver aqui o nosso Q&A, deixa ali no meu PowerPoint. O que vocês acharam? Pode mandar aí também um feedback, se achou legal o nosso webinar, se não gostou também, para a gente também ir melhorando. E é isso. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui do Marcos, que ele diz o seguinte: um dos grandes problemas de solução, de soluções de dados, são os incidentes de falsos positivos. Como tratar isso na solução? Bom, no caso, para tratar o falso positivo é bem simples, é só você incrementar a sua taxonomia. Basicamente é isso. Então, quanto mais regras eu tenho na minha taxonomia, maior fica esse refinamento. Inclusive, eu posso ainda, dentro do próprio Data Classification, né, lá onde está classificado meus dados, né, então vou abrir aqui de novo o nosso LGPD, por exemplo, só para comentar aqui para vocês. Eu tenho lá os dados que foram classificados aqui, eu tenho algumas opções com esses dados aqui. Eu posso dizer para ele que esse dado aqui é um falso positivo. Então, posso adicionar para um working set negativo. O que ele vai entender? Esse documento aqui é um falso positivo. Ele parece ter o dado que eu quero, mas não tem. Então, ele vai levar isso em consideração na próxima vez em que ele classificar esses dados. Ok? Tem mais uma pergunta aqui, do Mário Souza. Qual o impacto no tráfego de rede quando realiza as varreduras ou o impacto no banco durante o scan? Boa pergunta, Mário. Muito boa pergunta. Na verdade, o impacto ele não é um impacto negativo. Para o nosso ambiente de teste, a gente colocou 1 milhão de arquivos para serem classificados. E, se não me engano, acho que tinha 100 gigas, esse 1 milhão de arquivos. Ele levou aproximadamente 12 horas para classificar todos os arquivos. Então, 1 milhão de arquivos em 24 horas, claro, né? Colocando ali a infraestrutura que nossa equipe designou para o teste, né? Claro, se o cliente tiver mais infraestrutura para dar, a gente pode diminuir esse tempo.
E durante o scan ou durante o próprio utilização da ferramenta, na hora de fazer um DSAR, por exemplo, ou classificar os dados, o tráfego de rede não tem muito impacto e nem para o banco. Por quê? A gente faz o index. E aí é que está o segredo. A gente vai utilizar os dados que já estão indexados. Então, quando eu faço a primeira varredura, existe um impacto mínimo, né? Basicamente imperceptível, nenhum dos nossos clientes reclamou até hoje sobre isso, mas na hora de consultar esses dados ou de classificar, eu vou fazer pelo index. Então, tecnicamente, eu não vou ficar varrendo o seu file server toda hora, cada minuto, por exemplo, para encontrar essas informações, já que eu posso fazer isso via o nosso index, ok? Então, o impacto ele é muito baixo, praticamente irrelevante. Ninguém nunca reclamou disso. Legal. Tem mais uma pergunta aqui do Laércio. Vamos ver. As movimentações efetuadas e copiadas de um arquivo para o outro. Então, ele não copia de um arquivo para o outro, ele copia o arquivo em si. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem um documento do Word e o que tem dentro desse documento do Word, eu quero copiar para um segundo documento. Eu posso fazer isso? Não de um documento para o outro, mas eu posso duplicar o primeiro documento. Então, a ideia ali de fazer essa cópia é exatamente você poder pegar esse dado e levar ele para um outro lugar, teoricamente mais seguro do que o teu file server ali, onde todo mundo está jogando um monte de dados, e depois apagar o original, ou deixar o original, ou até mesmo esconder os dados ali, mascarando o original. Então, a ideia é copiar o arquivo. A gente duplica esse arquivo. Não copia de um arquivo para o outro, apenas duplica o original. Legal. Mais uma pergunta aqui sobre licenciamento. O licenciamento é feito pelo acesso no file server, como é que funciona, o licenciamento para gerar a varredura de um desktop ou RH, por exemplo. Existe algum arquivo com dados pessoais no disco? Boa pergunta. Na verdade, as ferramentas da Netflix Auditor, elas são ferramentas voltadas para o ambiente do cliente, então a gente não tem nada para a área de trabalho do cliente, eu não posso utilizar o NDC para a área de trabalho do cliente, porque eu só posso adicionar infraestrutura aqui dentro. Então a ideia é tomar conta da infraestrutura. A gente entende que são dois pontos diferentes, né? Uma coisa é você cuidar do desktop, outra coisa é você cuidar da infra, e o nosso foco é cuidar da infra. Então, eu não tenho nada para a máquina do usuário final. E como é que funciona esse licenciamento? Você pode comprar e adquirir o Data Classification de acordo com o source, né? E depois ali os detalhes ali, você pode pegar com o nosso time do comercial, mas é basicamente por source. Então, eu posso comprar o SharePoint e Database e Folder, por exemplo, eu posso comprar o Google Drive, então você escolhe o que você quer, você não é obrigado a comprar todos, você compra só aquilo que você tem necessidade. E geralmente isso, né, por um número de arquivos, por número de usuários que você tem lá no seu AD. Então, eu tenho, sei lá, 10 servidores de arquivos, eu tenho 20 servidores de arquivo, eu tenho 30 mil servidores de arquivo, eu tenho 10 mil usuários. Você sempre vai pagar pelo data source escolhido e pelo número de usuários, ok? É assim que a Netflix Auditor trabalha, mas claro, né? A gente sempre olha cada caso ali para poder fazer o melhor para o nosso cliente, tá? Então, não se preocupem se isso parecer que vai ficar caro, não é tão caro assim. Legal. Tem mais uma pergunta aqui do Denison. Quantas estações podem ser incluídas nesse processo? De novo, né, a gente não trabalha com estações, mas se no caso fossem servidores, quantos você tiver, né? Ou quantas caixas do Google Drive você tiver, ou quantas caixas ou quantos servidores de Exchange você tiver, e assim sucessivamente. Não existe uma limitação do tamanho do parque que você pode adicionar na ferramenta. Obviamente que quanto maior o parque, maior vai ser a infraestrutura para esse parque, mas não tem um limite ali para o parque. Estações a gente não pode adicionar, como eu falei, a gente foca no lado do servidor, ok? Aí tem uma pergunta aqui do Mário que ele colocou assim: eu poderia apontar para uma folder, um exemplo de um desktop, um file share de um desktop? Sim. Se você for um file share, sim, porque o file share a gente entende que é a infraestrutura. Então, sim, você pode apontar para um file share se você quiser, ok? Mais uma pergunta do Denison: como funcionam os relatórios? E deixa eu ver aqui, só para não perder, como funcionam os relatórios. A gente tem duas formas de extrair dados aqui de dentro. Uma das formas é, você consegue pegar tudo aquilo que está dentro da taxonomia que foi classificado. Então, na própria taxonomia, né, só para mostrar aqui rapidinho para vocês, clico lá na taxonomia, coloco aqui CPF, vou pegar todos os CPFs que tem no meu banco de dados consultório. Posso extrair para CSV. Esse é o primeiro passo. Ele vai levar aqui o caminho do arquivo e o dado que ele encontrou dentro do arquivo. O segundo passo é, eu tenho alguns relatórios aqui no servidor, na parte de reports, como o Content Distribution, por exemplo, ou em Documents Reports, que mostra ali os documentos duplicados, por exemplo.
E tem aqui o termo cloud, que seria procurar por termo, em vez de procurar por dado especificamente. São esses tipos de relatórios que eu tenho, mas para quem é cliente da outra ferramenta da Netwix, que é o Netwix Auditor, ela tem uma seção dedicada só para relatórios, onde você consegue ver até quem mexeu com os arquivos que foram classificados. Se a pessoa adicionou, removeu ou apagou os arquivos. Mas isso se o nosso cliente tiver as duas soluções, porque vamos dizer que uma integração entre as duas ferramentas, né? A ferramenta de auditoria e a ferramenta de classificação de dados que a gente tem, tá? Então, só se o cliente tiver as duas, ele vai ter mais relatórios do que o que tem aqui dentro, mas claro, né? Nossa equipe depois pode conversar melhor com você sobre isso. Bom, tem uma pergunta da Daniela. A aplicação oferece um audit log, mostra quem alterou e o que foi alterado. Então, isso existe, mas na ferramenta de auditoria. Então, nesse caso, você teria que ter as duas ferramentas, né? Teria que ter a ferramenta do Data Classification e teria que ter a ferramenta do Auditor, né? E aí, através das duas ferramentas, você conseguiria ter essa informação de quem mexeu com os arquivos, ok? Legal, vamos para a próxima pergunta. Existe algum controle que registra os dados? Nesse caso, o responsável vai ser o usuário que você colocou quando você criou aqui o seu data source. Então, no nosso caso, por exemplo, é um usuário de serviço. Então, se você for lá olhar quem criou ou duplicou esse arquivo, é o usuário de serviço, porque aqui quando a gente criou essa estrutura, eu adicionei um usuário de serviço para ter acesso a essas informações. Ok? Então, ele vai ficar como o usuário que você colocou aqui. A gente recomenda que você coloque um usuário de serviço, porque isso foi feito por um serviço, na verdade, né? Então, a pergunta do Mário, né? Se é feito por usuário que acessa o file server, como é que funcionaria o licenciamento para um desktop? De novo, a ideia da solução é fazer classificação de dados na infraestrutura. Então, a gente não faz classificação de dados no desktop, a não ser que tenha um servidor de arquivos ali naquele desktop e você utilize aquele desktop como servidor de arquivos, o que é possível. Aí você pode incluir ele aqui dentro e você vai pagar do mesmo jeito que você paga o file server, que é para usuários que acessam aquele cara, ok? Mas, de novo, o foco aqui é a gente conseguir fazer classificação de dados em servidores de arquivos, ok? Acho que é só isso. O Thiago quer falar alguma coisa para a gente finalizar? Queria novamente agradecer a presença de todo mundo. Fico muito feliz que praticamente todo mundo ficou aqui até o final, sinal de que a apresentação do Alexandre foi muito produtiva e bem eficiente. Obrigado por todas as perguntas, várias perguntas muito interessantes. E convido novamente quem tiver interesse em conhecer essa solução, fazer um teste, se aprofundar um pouco mais no assunto e ver a solução funcionando, para entrar em contato com a gente no comercial @icon.com.br, Icon é AIQON, e conhecer também, obviamente, as outras soluções e serviços que a gente tem no portfólio. Agradeço mais uma vez a presença de todo mundo e a gente se vê na próxima. Perfeito. Bom, agradeço também o de vocês. Eu só vou ler uma última pergunta aqui do Ademar, porque é uma pergunta importante, então espero que ele ainda esteja aí. Ele colocou uma pergunta que é o seguinte: quanto tempo leva para preparar um banco de dados de 300 mil usuários para estar em conformidade e segurança com a LGPD? Nesse caso, não importa o número de usuários, você pode ter 1 milhão de usuários, o que importa é o tamanho e a quantidade de servidores de arquivos que esses usuários mexem. Então, a cada 100 gigas, a gente leva cerca ali de mais ou menos 12 horas para classificar todos eles, seguindo a recomendação do fabricante de configuração de ambiente, né? Claro, se você colocar mais memória RAM e mais processador, isso vai ser mais rápido. Inclusive, né, eu não comentei com vocês, porque não dá tempo de falar tudo isso, mas ele mostra aqui um tempo de execução para cada arquivo. Então, no meu caso, ele está levando aqui cerca de 6 segundos para cada arquivo em que ele classifica. Então, é mais pelo tamanho da infraestrutura do que pela quantidade de usuários, tá? Então, claro que a gente faz um size, né? Faz um levantamento. E só para agregar aí o que o Thiago falou, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Para a gente é sempre um prazer poder mostrar as nossas ferramentas e ficamos felizes que tenha bastante gente interessada nos nossos produtos. E claro, né, se quiser conhecer mais, se quiser testar a ferramenta, se quiser ir mais a fundo na parte que eu citei que ela tem ali os relatórios de quem mexeu com os arquivos sensíveis, mas isso, né, através de uma conexão com a outra ferramenta do mesmo fabricante, a gente pode mostrar tudo isso para vocês e pode oferecer o teste para vocês,
que é gratuito. Então, se precisar de fazer o teste para conhecer a ferramenta, a nossa equipe vai ajudar vocês e vocês não serão cobrados para conhecer a ferramenta, tá? Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Tenham uma ótima tarde e até mais.